Olho Latino, mais um espaço que Campinas perdeu, né, Flávio? Eu vou retornar agora dessa reportagem com você, já que você é ligado à Associação dos Amigos do MIS, né? Sim. Então eu gostaria que você me passasse um pouco sobre a situação do Museu da Imagem do Som de Campinas, Bem, do olha, que se trata para o telespectador também. o Museu da Imagem do Som de Campinas foi um museu criado na década de 70 pela vontade de um senhor chamado Henrique de Oliveira. Também foi um período em que apareceram vários museus de imagem do som em várias cidades, em São Paulo, em Ribeirão Preto. Fazia parte de um movimento cultural na época. A ideia de se criar espaços para se preservar a memória da imagem e do audiovisual. Então, esse museu ele foi criado. Ele teve uma trajetória nômade na cidade, percorrendo vários espaços, até que em 2002, se eu não estou enganado, ganhou como sede definitiva o Palácio dos Azulejos, um prédio histórico, e lá se ocupou, foi depositado o acervo e foi criado também uma parte de exposição permanente, e outros espaços para exposições itinerantes. O museu, dentro de todos os museus de Campinas, é o que assim, mantém um público constante e de visitação, até por conta de ter muitas pessoas envolvidas na defesa do espaço. Mas assim, ele sofre, ele é carente como todos os outros espaços, e não só carente de uma política pública também. Uma carência também passa por uma discussão entre as pessoas que se dizem amigas ou que querem o bem do MIS, uma discussão mais profunda sobre o que é o museu, para que ele serve e qual é a perspectiva de futuro dele. Então, porque o museu é sempre visto pelo grande público como algo que se guarda ao passado, enquanto na verdade todo museu ele é dirigido para o futuro. Então, o Museu da Imagem do Som é o lugar que garante que um cineasta, um fotógrafo que hoje está produzindo seu trabalho, que ele se esforça tanto às vezes para conseguir fazer um filme, e é o espaço que garante que esse filme vai existir daqui 100, 200 anos, porque se não tivesse esses espaços, todo o esforço desses artistas vai se perder. Ele vai ter todo o esforço de fazer um filme e depois esse filme, ao longo dos anos, vai se perder pela falta de existência de locais. Só que como o museu é um espaço muito delicado, e aí a gente tem um problema nacional, que é a constituição de acervos, e a manutenção desses acervos, que são espaços técnicos que demandam um cuidado técnico de preservação, e que é o controle ambiental, então para que as peças não sejam corroídas pelo tempo, e às vezes você tem que fazer cópias, então isso acaba ficando assim escondido e que não dá visibilidade a nenhum programa de política partidária. Então acaba sendo esquecido. Basta ver que, por exemplo, apesar de vários estados e alguns municípios eles tentaram em algum momento criar acervos de cinema, hoje tudo foi concentrado na Cinemateca. E a Cinemateca, ela já falou, olha, eu não tenho condições de preservar toda essa memória. E você sabe que a cada dia você perde um filme que provavelmente pode ser um grande filme que deixa de existir. E aí a gente vai se perdendo. Então, a política de preservação de materiais, ela é uma política que inexiste. Então, por exemplo, se você comparar com espaços que têm programas de preservação constante, como o Louvre, onde o que está exposto para o público é quase, se eu não me engano, 20% do acervo deles, ou seja, o acervo deles é monumental, então, e eles também adquirem coisas, então, por exemplo, aqui a gente tem colecionadores particulares. Se ele falece, morre, a prefeitura não tem um programa, ou o Estado de São Paulo, ou o governo federal não tem um programa de ir lá e comprar os espólios.
né? Deixa para a família. E aí o filho fala... É que vai decidir. O filho acha que é um monte de tralha que o pai guardava e joga no lixo, literalmente, joga no lixo. E ali vai tesouros, né? Então, isso acontece não só na área tecnológica de imagem e de som, como também na parte de artes plásticas, né? E aí, aproveitando até a reportagem do Paulo Cheida, o Paulo Cheida, além de ser um dos artistas assim, campineiros que fazem um elo de uma geração que foi a geração vanguarda, e ele está aí até hoje, porque ele é um pupilo da geração vanguarda, ele, ele era um garoto, né? E foi discípulo do Bernardo Caro. Ele hoje é o único artista que guarda essas memórias, tanto é que muitos dos artistas confiaram nele, né, o depósito de suas obras. Então a gente tem, por exemplo, a Pique, que é uma escultora, grande escultora da região, inclusive foi professora da Pontifícia. Ela faleceu e toda a obra foi depositada com Paulo, né? Então, e vários outros. A memória mesmo do Bernardo Caro, né? É guardado pelo Paulo, né? O Bernardo ainda tem um amparo maior pela ligação dele à Espanha. Então a Espanha, o consulado espanhol acaba também auxiliando na preservação das obras, mas outros artistas que podem se perder, né? Então, Biogiones, essas coisas, como por exemplo, Biogiones está vivo, mas... O próprio Egas Francisco também, que guarda tudo na casa dele. Exatamente, Isso tudo pode sumir, né? Deixar de existir. E esse capítulo histórico... Não é fácil não, né? É muita coisa, né, Bruno? Em relação aos museus, a gente já teve toda essa explicação, remete um pouco ao que o Flávio fala, a questão da educação, essas coisas de filho achar que é um monte de tralha e jogar fora também, mas em relação à política pública aos museus, vocês vai ficar de lado por enquanto? Como prioridade, no fundo do meu coração, como num cenário ideal, para mim seria prioridade. A questão do museu é urgente, como bem disse o Flávio, nós temos ali preciosidades dentro do MIS, por exemplo, discos em 78 rotações, às vezes que não existe mais no Brasil inteiro, e está ali preservado de uma maneira, quer dizer, não preservado, né, jogado ali dentro de caixas em quartos sem climatização necessária e tal. E outras coisas, filmes, livros, né, as bibliotecas, as próprias bibliotecas aqui de Campinas estão abandonadas, muitas delas. Agora a gente vai esbarrar no lance do orçamento, do grande problema da verba para a Secretaria de Cultura, do que nós temos disponíveis. O meu mandato vai ser o que a gente chama de tiro curto, né? No máximo um ano e meio. Não há perspectiva de que eu possa continuar o trabalho depois. Então não vai haver tempo hábil para que a gente cuide de tudo. Eu gostaria muito de que e vou tentar fazer com que pelo menos o MIS mereça uma atenção especial. E a grande questão, só para falar dos acervos, tem a parte física e estrutural, mas a questão humana mesmo, material humano, por exemplo, ter historiadores, pessoas lá pesquisando, vendo essas fotos, porque tem coisas que a gente sabe que vai perder, mas a gente não sabe o que vai perder, porque ninguém foi lá e viu, né? Tá encaixotado, guardado, exatamente. Você precisa ter pessoas que, aquelas fotos, aqueles materiais, aqueles discos, além de estarem lá fisicamente, tá vivo na memória de alguém que pode nos contar. Pode vir e falar, olha, tal coisa tá lá, eu sei que tá lá, eu vi, porque se não tiver, não adianta. Não adianta estar num livro, não adianta estar numa base de computador, precisa de pessoas, né, que trabalham aí. Então aí a gente vê que na cultura não se emprega só artistas, se emprega historiadores, pesquisadores, sociólogos, se empregam pessoas que se encarregam também de manter essa memória. Se quer repercutir alguma coisa dessa história do olho latino, de ter ido para Atibaia, ou dessa questão dos museus? Não, eu queria um pouco sobre essa fala do Bruno, né, de que é um período que você pega de uma trombada, um período curto. Agora, dentro disso, Bruno, quer dizer, quando você recebe um convite para pegar uma peitada dessa,
Você tem projeto, você tem caminho, quer dizer, como é que você se desloca nisso? Porque esse novo governo ele também se apresenta dizendo somos diferentes do que já foi. Olha, o meu projeto, Tish, é primeiro sentar e conversar com os artistas, né? Coisa que eu não consegui fazer ainda porque entrei há pouco tempo e ainda estou tomando posse, tomando ciência dos problemas da pasta. Não vai haver, como eu disse, não vai haver tempo hábil para grandes transformações. Mas depois que nós arrumarmos a questão das dívidas, a ideia é sentar com as pessoas que fazem arte na cidade, os seus representantes de cada área, de cada segmento, ouvir as demandas, né, quais são os problemas principais que devem ser resolvidos a curto prazo, aí que está. Não temos como trabalhar num projeto a longo prazo nesse momento, mas ouvir, tá? Ouvir a classe artística e tentar trabalhar em conjunto. Porque, de outra maneira, se a gente tentar trabalhar sozinho, com o tempo que a gente tem, a gente não vai sair do lugar. Deixa eu aproveitar a oportunidade, a gente está já caminhando para o final mesmo. Eu gostaria de pedir uma última fala de vocês três, ou sobre perspectiva, expectativa. Quer dizer, o Bruno de alguma forma já falou, você também em algum momento já falou como que deveria ser a situação cultural em Campinas. Mas enfim, eu deixo à vontade. Pode ser você primeiro, Tish? Pode. Por gentileza. Eu acho que em termos de expectativa, né, de uma luta que começou há 7 anos, e é claro, diante de uma colocação como essa que você faz, sem dúvida nenhuma, todos nós sabemos os problemas que tem. Melhor até do que muitos, porque a gente lida com isso cotidianamente. Mas eu acho que existem soluções, sim, a curto prazo, se o pensamento não for simplesmente projetar alguma coisa para outros fins. Né? Quer dizer, porque existem questões hoje pontuais em Campinas que precisam de solução e não é o dinheiro que soluciona isso. Né? É a ideia, o pensamento, a reflexão e a construção de princípios. Então eu acho que se o empenho desta Secretaria de Cultura, mais do que ouvir, Bruno, eu acho que é fundamental o diálogo, porque você está sozinho, você está chegando e tem toda uma história atrás de você. Né? E eu acho que se você não trouxer o diálogo com essas histórias todas, você tinha que ter realmente uma carta na manga, muito triunfo, você tinha que ter um coringão aí. Né? Se você não tem esse coringão, então a melhor maneira de trabalhar junto é dialogando. Mas eu acho que a questão não é ouvir e pontuar os problemas, porque tem 5 manifestos, a gente economiza teu tempo colocando em termos de artes, por exemplo, tem toda a demanda. A questão não é essa. É o que se constrói como base sólida para a permanência disso na passagem dos governos. Né? Pensar mais em políticas de Estado do que de governos. Flávio, em menos de 1 minuto, muito menos. Eu também, a minha expectativa é que as coisas melhorem. Né? Eu acho que o importante é mais do que propor soluções que envolvam modelos já pré-estabelecidos, eu acho que é repensar o que nós estamos fazendo, talvez fazer de forma diferente, buscar soluções inovadoras. Né? Então, às vezes, a gente fica muito centrado em soluções fáceis e rápidas, que às vezes não beneficia a cultura campineira e apenas alguns interesses localizados. Você quer dar alguma última palavra ou você já... Não, acho que está tranquilo. Ok, né? Então, Bruno, eu agradeço sua participação aqui, viu? A sua, Tish, a sua, Flávio. Muito obrigada. A oportunidade. Tá joia. Agradeço. Muito obrigada mesmo. As falas. E o programa Campinas, os desafios da metrópole, vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.